Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo a essa edição especial do Fora do Ar. Fora do Ar hoje vai falar sobre o Clássico Caju 285, realmente, na segunda-feira, às 8 horas da noite, aqui direto do Estádio Centenário, Caxias do Sul, tem Caxias e Juventude, um grande clássico, você, claro, vai conferir, mas para falar sobre o Clássico Caju, a história, estamos em contato com o pesquisador e historiador carioca Gustavo Cortes, autor de 7 obras abordando a história do futebol de Caxias do Sul. Ele, portanto, é o convidado do programa de hoje. Afinal, como disse antes, na segunda-feira tem o Clássico Caju 285, às 8 horas da noite, no Estádio Centenário, em partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Gaúcho. Natural do Rio de Janeiro, Gustavo Cortes tem 51 anos e é torcedor do Vasco da Gama. O Gustavo, que é formado em Administração de Empresas e pós-graduado em Administração Esportiva pela FGV do Rio de Janeiro, e há 3 décadas procura resgatar a memória do futebol brasileiro. Ele escreveu os livros São Cristóvão, Memórias da Conquista, em 2006, Clássico Caju, Paixão e Rivalidade, em 2008, Almanaque do Juventude, Período de Glórias, em 2011, História da Força Grená, em 2012, Ser Caxias, 80 anos, um registro histórico através das imagens, obra escrita em 2015. 1965, Esporte Clube Juventude, 50 anos de uma conquista histórica, livro escrito em 2016. Estádio Centenário, 40 anos, os maiores jogos da história, obra escrita em 2016. Uma partida histórica, a trajetória do Rei Pelé em Caxias do Sul, obra que foi feita em 2017, e Almanaque do Esportivo em 2019. Gustavo Cortes, que mora em Caxias do Sul há mais de 20 anos. Gustavo, seja muito bem-vindo a esse especial Clássico Caju 285. Olá, Gustavo. Tivemos Gustavo? Boa tarde, Ivan. Sim, tá me ouvindo? Seja bem-vindo. Estou te ouvindo, beleza pura. Boa tarde, Ivan. Boa tarde, ouvintes e espectadores aí da live. E principalmente aos torcedores da dupla Caju. Mais um clássico nessa segunda-feira para a história da rivalidade da Serra Gaúcha. E que bela rivalidade mesmo. Eu quero mandar um abraço para a Lourdes Maria. Boa tarde e bom final de semana a Lourdes, que mora em Vila Cristina. Seja bem-vindo. Você tem alguma dúvida, alguma curiosidade? Faça a pergunta a este especial Clássico Caju. Então, que já está começando neste Fora do Ar especial. O Clássico Caju 285, então, já tiveram 285 confrontos entre Caxias e Juventude. Destes duelos, o equilíbrio permanece muito grande, já que em 284 confrontos, o Juventude venceu 96, o Caxias 93 e ainda 95 empates. No duelo, já teve 754 gols, sendo
384 time alviverde e 370 da equipe grená. Na publicação do livro Clássico Caju, Paixão e Rivalidade, 2008, informa que o Lori, do Juventude, que jogou entre as temporadas de 1948 e 1962, é o maior artilheiro do duelo com 19 gols. E o alemãozinho, do Flamengo, atual Ser Caxias, que atuou entre as temporadas de 1939 a 1953, é o maior artilheiro com 11 gols. Portanto, Gustavo Cortes, tem uma curiosidade para te fazer essa pergunta. Como surgiu a ideia de escrever esse livro tão especial, Clássico Caju, Paixão e Rivalidade? Bom, Ivan, como você falou, né, eu sou carioca e vim morar em Caxias do Sul em 2001. E eu sempre gostei de acompanhar, eu já fazia um trabalho de história e de pesquisa do Vasco, meu time, e eu sempre gostei de futebol, ia a estádio com meu pai, sempre fui fanático de assistir jogo, televisão, estádio, jogar botão, enfim, e jogar bola na rua. Então o futebol tá no meu sangue. E aí quando eu vim para Caxias, eu já conhecia a história, né, logicamente, do Caxias e do Juventude. O Juventude estava ali na Série A, né, já foi pós-período Parmalat. E o Caxias já havia também jogado no Rio, no Maracanã, né, isso em 78. Então, o Vasco já veio jogar aqui no Centenário, nessa época. Então, já tinha uma familiaridade aqui com a dupla Caju. E, obviamente, quando eu vim morar aqui, por gostar de futebol, eu vim... foi uma coisa meio complementando a paixão que eu tinha pelo futebol. Né? Eu fiz paralelamente, aí eu tive que pesquisar a história dos clubes, quer dizer, conheci muita gente que me ajudou, me auxiliou, e na verdade esse livro do Caju ele sai em 2008, porque depois eu voltei para o Rio, né? Mas eu fazia meio que ponte aérea, brincando assim, Rio Caxias, né? E nesse período de pesquisas, pesquisei muito material, entrevistas com jogadores, porque até então não havia nenhuma publicação em relação ao clássico, né? Tinha uma lacuna muito grande aqui na cidade. Então, eu paralelo a esse livro, eu fiz o do Almanaque do Juventude no período da Parmalat. Como eu falei, o Juventude estava ali na Série A, estava disputando, os grandes clubes brasileiros vinham jogar aqui em Caxias do Sul. Então, esses livros eles foram feitos simultaneamente, né? Só que o livro do Caju eu acabei lançando antes, lancei em 2008, né, porque tinha muito número desencontrado, tinha muito, assim, não tinha critério nos números, tinha jogos de torneio início, jogo de 40 minutos, jogos de 60 minutos, né, 2 tempos de 30, aqueles jogos de início de temporada. Então, assim, tá tudo no mesmo balaio, no mesmo saco. E aí eu, com critério, eu comecei a separar os jogos. Esses jogos existiram, mas você não pode botar jogos de torneio início, de 40 minutos, de 30 minutos, com vencedores de cobrança de córner, porque aqui era uma característica, não só aqui, em muitos lugares no Brasil, né? Havia esse torneio início, que era para apresentar os clubes de futebol antes das competições. Então, só que você tem que separar o que é 90 minutos e o que é meia hora, porque vários clubes jogavam no mesmo dia. Começavam ali 1h e terminavam no final, no início da noite. Até por falta de luz, às vezes, neblina, tempo ruim. Então, eu dei uma enxugada nos jogos, isso em 2008. E aí, de 2008 para cá, eu fiz uma revisão nos números, atualizando, né, de 2008 até esse jogo dessa segunda-feira. E fiz uma nova recontagem com documentos, com súmulas, que eu consegui em Porto Alegre, na Federação Gaúcha. Então, assim, todos esses 284 jogos, eles têm documentos, são súmulas de 90 minutos, são jogos oficiais, né? E separado foram 32 desses jogos especiais ou restritivos, como eu coloco no livro. Gustavo, esse livro de 2008, Ivan, acabou ficando meio defasado, né? Porque é 2008, já tem 13 anos, né?
Então a ideia é relançar daqui a algum tempo, fazer uma segunda edição com jogos atualizados e revisados. Gustavo, eu te confesso, quando eu fiz a minha monografia em 2013, foi sobre os 100 anos do Juventude, e eu encontrei essa dificuldade de obras, que realmente haviam, na época, uns 2, 3 livros falando sobre a história do Juventude, e um desses livros é esse aqui do Clássico Caju. Eu utilizei ele para minha monografia. Também tinha outro do Francisco Michelin, que ele tinha feito, eu acho, no início da década de 90, e também tinha uma outra obra do Juventude, que é para pequenos. E na época de 2013, a internet não tinha muitas consultas, então realmente para fazer uma monografia com a história do clube, assim, foi difícil. Só que agora fica mais fácil, porque tu já fez novas obras falando do estádio, das histórias do clube, da história do clube, também falou das décadas passadas, assim. Então é bem interessante que hoje, agora sim, a gente pode fazer uma monografia mais tranquila pesquisando a história do clube, né? Já antigamente, realmente era bem difícil. Eu acho, Ivan, eu costumo dizer isso em entrevistas, conversando com as pessoas, eu acho que isso é o meu maior legado, tá? Eu, quando vim para cá, você está falando de 2013, eu vim para cá em 2001, realmente era um deserto de literatura esportiva, só havia um livro, né, falando sobre o Juventude, e do Caxias não havia nada, e nem do Clássico. Só para você ter uma ideia, esse livro eu fiz em 2008, o Clássico já tinha 73 anos. Então, assim, nunca ninguém se preocupou em escrever ou fazer uma obra resgatando a história do Clássico que vinha lá do Flaju. Então, assim, e o Caxias também não tinha livro nenhum. E o Caxias, por exemplo, o meu livro de 2012, o História da Força Grená, o clube já tinha 77 anos. Então, também olha quantas décadas se passaram e ninguém, de alguma forma, se preocupou. Realmente, por um lado, infelizmente, a gente vive num país que não é fácil fazer livro. Fazer livro nesse país é muito caro, né? E eu conheço, tem muitos pesquisadores aqui na cidade, bons pesquisadores, né? Você tem no Caxias o Jorge Roit, que é um excelente historiador, um excelente pesquisador. Você tem outros pesquisadores que gostam de resgatar a história do clube, né? Você tem um menino ali, o Rafael Rizon, também ele resgata a história da dupla Caju, ele é Caxias, mas ele resgata a história também do Juventude, ele é um cara que gosta de futebol. Mas, assim, para você pegar esse material e botar num papel, botar num livro, não é fácil, porque você tem que correr atrás, buscar parceiros, buscar editora. Então, assim, eu trabalho com o Maneco desde 2008. O Maneco é um parceiro, já tem 13 anos que nós fazemos livros juntos. Ele é um cara que confia no meu trabalho, ele é um cara que a gente tem uma parceria muito grande, ele é o maior livreiro, o maior editor da Serra Gaúcha, um dos maiores do estado, e eu tive a sorte, e ele confia no meu trabalho de a gente fazer esses 7 livros, né? Seriam 8 contando com o do esportivo, né? Que também é da Serra Gaúcha, mas é de Bento. Então, assim, hoje, 13 anos depois que eu comecei a escrever o primeiro livro, o Caju, hoje, de alguma forma, tem os livros. Quer dizer, você não tem mais aquele deserto, aquela falta de referência bibliográfica. Aquele ato, né? Em 2001. Oi? Eu estava dizendo que aquele ato, né? Aquele ato de livros, não tem nenhuma obra, porque realmente é complicado. Sim. Hoje, pelo menos, tem. O Caxias tem 3 livros dedicados a ele. O Juventude, eu tenho 2, né? Tem o da dupla Caju, que contempla os 2 clubes, e o livro que eu fiz, né, das 3 passagens do Pelé aqui na cidade, que foi um jogo, o combinado Flaju contra o Santos, que eu também ali eu contextualizo um pouco e conto um pouco da história, mas ali foi um jogo em 57. Então, assim, dentro do possível, a gente está sempre buscando. Eu agora estou finalizando um outro livro, estou fazendo em parceria com o Jorge, que esse ano faz 50 anos, da Associação Caxias de Futebol, da ACF, que foi a fusão do Flamengo com o Juventude, em 71. Em dezembro de 71. Então, esse ano faz 50 anos. Então, a ideia é lançar esse ano, ainda mesmo com pandemia, mas a ideia é lançar esse livro resgatando a história de um clube que existiu de 72 a 75 e que disputou o Campeonato Gaúcho contra a dupla Grenal, enfim.
saía na loteria, saía reportagens na Placar. Foi um clube que existiu, que foi a fusão do Grêmio Esportivo Flamengo com o Juventude, né? Então, assim, é mais uma obra também para entender esse imbróglio que muita gente confunde Flamengo, Associação Caxias, a Ser Caxias, porque a associação era a ACF, Associação Caxias de Futebol. E muita gente confunde com o Caxias atual, que é Ser Caxias. Então, o livro também ele ajuda como é que se diz? A esclarecer, a desvendar um pouco essa confusão, que muita gente, inclusive, daqui, porque a imprensa também falava da associação como Caxias. Eles não falavam ACF. Eles falavam, o Caxias vai jogar amanhã, e o Caxias ficou na memória afetiva do torcedor, dos dirigentes, da imprensa. Quando surge a Ser Caxias, que o Flamengo troca de nome, tá? O Caxias ele tem outro CNPJ, mas houve só uma mudança de nome, de Flamengo para Caxias. Continua como Caxias, só que aí já é Ser Caxias do Sul, não mais a Associação Caxias. Então, assim, o livro ele traz também esse olhar e esse resgate de um clube há 50 anos atrás. Você vê, nós estamos falando de 50 anos, eu falei anteriormente de 73 e 77. Então, se ninguém resgatar, ninguém trouxer, os jogadores falecem, os dirigentes morrem e o clube fica esquecido. Quer dizer, tem muita gente que tem TCCs bons, trabalhos bons, como o seu, acredito que seja. Eu tenho de alguns colegas também que têm TCCs, mas que não viraram livro, né? Então, aquela coisa fica no fundo da gaveta. A pessoa não conhece a história do clube, né? E vai passando. O tempo hoje passa muito rápido, né? E quando você vê, mas pelo menos hoje eu posso deixar esse legado. Quer dizer, 13 anos depois, hoje pelo menos tem 8 livros, sendo 7 em Caxias e o do Esportivo de Bento, pelo menos alguma referência bibliográfica, né, para os novos torcedores. O primeiro Clássico Caju foi em 1935, e quando você publicou o livro, você descobriu que, na verdade, foi o Flamengo que venceu o Juventude pelo placar de 3-1, só que até então, na história, o Juventude estava registrado que o Juventude havia vencido por 3-1, só que, na verdade, né, foi o contrário. E pelo que eu percebo também sobre isso, Gustavo, é que antigamente a imprensa não chegava a acompanhar muito o futebol. Tanto é que esse primeiro jogo não há registro, né, da imprensa caxiense. Como foi essa descoberta? Isso aí, na verdade, Ivan, a imprensa aqui em Caxias, nos anos 30 e até os anos 40, o futebol não era importante, tá? Nós estamos falando de um contexto de Serra Gaúcha, em que basicamente se falava de política e de colonização dos italianos. Quer dizer, não tinha aquele enfoque. A importância era o quê? Era a festa da uva e era política. E, logicamente, que tinha uma linguagem toda de italiano, né? Voltado para os descendentes, para os colonos. Haviam jornais que a linguagem era só era italiana. O futebol, ele não eram notinhas. Raramente saía alguma informação, alguma notícia. Ficha técnica, então, esquece, né? Isso melhorou muito com o advento com a criação, com o surgimento do Pioneiro, em novembro de 48. Então, a partir de 49, o Pioneiro ele já começa a dar uma abordagem melhor. Só que aí o Clássico já tinha 14 anos. E em 1950... tinha uma coluna de um jornalista que ele usava um pseudônimo de Lícito. Ele não tinha nem nome, ele usava um pseudônimo. E provavelmente, pelas minhas pesquisas, devia ser torcedor do Juventude. E ele, em 1950, no jornal O Momento, isso tá no jornal, você é só procurar, pesquisar, ele fala do primeiro jogo que teria sido 3-1 Juventude. Então, a partir dali, foi essa referência, que o primeiro Flaju foi o Juventude venceu por 3-1. Só que não, o primeiro jogo foi em 4 de agosto de 35. Se você procurar nos jornais da época, é como se não tivesse havido o jogo. É um negócio de maluco. Como se tivesse... A imprensa de Caxias ignorou totalmente. E o Juventude já era um clube consolidado na cidade, já era um clube de 22 anos. Né? O Flamengo ele surge em 10 de abril, da fusão do Rio Branco com o Rio Barbosa, que eram 2 clubes amadores.
meio que para fazer frente ao Juventude. E aí, em 4 de agosto de 35, eles jogam e o Flamengo ganha de 3-1. Como é que eu descobri esse jogo? Esse jogo, o Jorge me mostrou, Jorge Roit, pesquisador do Caxias, ele me mostrou uma reportagem, a gente trabalhava meio que em conjunto, a gente é parceiro, amigo, conheço ele já desde que eu vim morar aqui. Ele é um cara assim que é um guardião, ele guarda muita história do Caxias e até próprio da associação, né? Porque se não fosse ele, os clubes pouco se importam com esse material esportivo. E ali é a própria história. E muita gente, infelizmente, joga fora. O clube, gente que o jogador que faleceu, a própria família joga fora. Então, infelizmente, muito material é descartado. E a gente acaba perdendo esse material para pesquisa, para consulta. E o Jorge é um cara guardião, ele guarda muita coisa. Muita coisa, infelizmente, ele não conseguiu salvar, porque ele morou 15 anos no Rio. Mas ele, assim, quando ele volta a Caxias, ele se preocupa em guardar o que ele encontrou no clube. E ele me mostrou uma reportagem do Diário de Notícias, um jornal de Porto Alegre, e ali traz toda a manchete do jogo, toda a reportagem. Então você vê, Ivan, um editor lá de Porto Alegre, um santo, que é um santo, ele se preocupou em mandar um jornalista que provavelmente não devia ser especializado em futebol, ou até poderia ser, porque o jornalista ele não se identifica, e ele veio cobrir o Fla-Ju. Então tem uma página inteira no Diário de Notícias, jornal de Porto Alegre, falando do jogo. E ali tanto que o Pioneiro, quando o Clássico fez 75 anos, em 2010, o Pioneiro ele reproduz essa capa do Diário de Notícias. Até o Márcio Serafini, que era editor do jornal na época, ele reproduz, porque ia ter um Caju em 2010, que foi o Caju dos 75 anos. Então ele trouxe toda essa reportagem do Diário de Notícias. Ali que foi provado que não foi 3-1 Juventude, sim 3-1 Flamengo. Então está documentado, não foi inventado. Como esse lícito, esse jornalista, esse pseudônimo, inventou em 1950. E, infelizmente, a gente fica muito refém de jornal para pesquisar, né? Porque na época não tinha internet, a televisão estava engatinhando. Então, os jornais, as rádios, a Rádio Caxias, por exemplo, tinha 4 anos. Então, você quase não tinha material. Então, o jornal, a gente fica muito refém de jornal. Então, assim, é muito importante o que o jornalista coloca, porque aquilo ali, infelizmente, uma mentira, ela se tornou uma verdade. A famosa lei de Goebbels. E aquilo ficou para sempre. Então, quem pesquisou, acaba colocando aquela inverdade como Juventude ganhando o primeiro clássico. E aquilo ficou para a história até então, né? E aí o Jorge me conseguiu essa reportagem do Diário de Notícias e eu trago no livro que eu fiz, mostrando com relato do jornal Diário de Notícias em Porto Alegre, que foi 3-1 Flamengo. Esse foi o primeiro jogo, primeiro clássico Fla-Ju da história. E o duelo é tão grande, né, Gustavo, que até hoje os torcedores do Juventude não concordam, né? Afirmam que não, o Juventude venceu por 3-1. É interessante isso, que até hoje há muitas pessoas que afirmam que o Juventude venceu, não perdeu, né? Ivan, aí é aquela coisa, cada um quem tem boca fala o que quer, né? Aquela coisa, eu nos meus livros eu procuro trazer assim documento. Eu fico muito à vontade, Ivan, porque como eu sou carioca e torço pro Vasco, eu fico muito à vontade, porque primeiro eu não trabalho com... Lógico, a gente escreve livro porque a gente gosta de futebol, a gente quer deixar registrada a história. Agora, como eu te falei, a gente tem que tomar muito cuidado para não colocar tudo no mesmo saco, como eu te falei, e não ter critério. Eu acho que a gente tem que ter critério, separar os jogos que foram de 90 minutos com jogos que foram de 30 minutos, que não são jogos oficiais, né? Eu tenho vários amigos pesquisadores no Brasil inteiro, historiadores, e a maioria concorda com isso, quer dizer, cita os jogos, lógico, houve, mas não foram 90 minutos, foram jogos de apresentação, foram 2 tempos de 20 ou 2 tempos de 15, às vezes tinha empate, o que diferenciava era a cobrança de córner. Então, assim, por isso que eu coloco como jogos especiais ou restritivos, quer dizer, foram jogos que aconteceram, eu não estou tirando eles,
eu não estou descartando, mas estou descartando da contagem oficial. É aquela coisa, aí cada um puxa para um lado. Eu não trabalho com a paixão. Para mim, é indiferente quem tem mais vitórias, se é o Juventude ou se é o Caxias, a minha vida não vai mudar. Agora, você tem que procurar ser isento e fazer um trabalho sério, tá? Sem oba-oba e sem a paixão, porque quem trabalha com oba-oba acaba perdendo a credibilidade, né? Porque quando você fala... Eu, por exemplo, eu tenho todos os documentos, as súmulas desses 284 jogos e desses 32 restritivos, separando, e ali tá dizendo, com súmulas, que os jogos foram de 30 minutos, ou de dois tempos de 20, de 40 minutos, e jogos de 90 minutos. Então está documentado, não tem como você inventar, você não vai inventar resultado. Aquilo ali tem um documento, tem no jornal, tem na súmula, apesar desse jornalista ter inventado lá em 1950, essa suposta vitória do Juventude, e que ficou por muitos anos, porque na verdade o Flamengo não tinha um historiador. Tinham torcedores apaixonados pelo clube, abnegados, mas não tinha essa figura do torcedor, do pesquisador, do historiador. Então o Juventude o cara botou aquilo ali no jornal e aquilo ali ficou como uma verdade. Não tinha ninguém do Caxias para dizer, não, esse jogo não foi, para contestar, né? Isso faz muito mal, o Ivan, porque, por exemplo, você fez uma monografia e tantos outros colegas fizeram monografias e acaba repetindo esse resultado, esse erro. Então, para quem vem de fora, no meu caso, como eu, acaba repetindo o erro. Então, assim, você tem um jornal, tem um diário de notícias, que tem a reportagem, que dali não foi inventado. Agora, cada um fala o que quer, aí eu não posso fazer nada. O meu trabalho é um trabalho sério, tá? Para mim não tem oba-oba, para mim não importa quem tem mais vitórias ou não. Você vê que é tão clássico equilibrado. Agora, eu não estou descartando o jogo houve, só que você não pode botar tudo no mesmo saco. Você tem que saber separar, porque são jogos oficiais. Um amistoso não é Copa do Mundo. A Copa do Mundo é uma competição. Amistoso é um jogo que não vale 3 pontos, é um amistoso. Você não pode botar tudo no mesmo balaio. E uma coisa interessante, Gustavo, daí quando eu fiz a minha monografia falando sobre ela, eu relatei sobre isso, essa diferença que o Juventude informava um placar, que era 3-1, e o teu livro e outras pesquisas que a gente estava fazendo informava o placar diferente, que a vitória do Flamengo. E até me foi perguntado na banca, tá, mas qual que é a verdade? Eu tive, né, que até isso surtiu curiosidade, que as pessoas queriam saber, né, qual que é a verdade. Quero aproveitar e mandar um abraço para a Ilse Maria, boa noite, uma feliz Páscoa para você, um abraço, uma feliz Páscoa, Ilse Maria. Também está nos acompanhando a Sandra Cecília Peredeles, aquele abraço, a Rosane Camassola e também a Lourdes Maria. Muito obrigado pelas participações de vocês. Continuem participando, curtindo e compartilhando. Gustavo, olhando pela história dessa rivalidade atual do Caju, Caxias e Juventude, tem como dizer se era mais acirrado do tempo do Flaju, Flamengo e Juventude, ou era tudo a mesma coisa, o Caju e o Flaju? Ô Ivan, você sabe quando eu faço meus livros, eu converso assim com jogadores, eu conversei com muitos jogadores da época do Flaju. E aí eu posso falar pelo Caju, né, desde que eu vim para cá. Não é um clássico assim, você não tem muita cobrança, não tem muita violência, não é aquele clássico como tem lá em São Paulo, Rio, que é aquela coisa, sabe? Aqui eu acho aqui até mais tranquilo. Até porque o vizinho que torce pro Caxias é teu vizinho que torce pro Juventude. Então, assim, você não tem um histórico, o clássico não tem um histórico de violência, de torcida, né? Então, assim, lógico que tem a rivalidade, tem a flauta. Os jogadores do Flaju, da época do Flaju, dos anos 50, 60, eles me contavam que, por exemplo, eles eram meio que cobrados na rua, mas uma cobrança assim saudável, sadia, tipo aquela coisa, não vai perder domingo, hein? Domingo vamos vencer os papos, vamos vencer o Flamengo, hein? Não sei o quê. Mas não aquela cobrança, como tudo na vida, a cidade era mais tranquila, uma cidade no interior, né? Mas assim, não tinha apesar deles jogarem mais, né, havia mais Flajus durante um ano, não tinha essa cobrança assim como tem hoje, de violência, de ameaça ao jogador, né, essa coisa meio bélica.
Não, era uma coisa sadia de chegar para o jogador e falar, ó, vamos ganhar domingo, hein? Ó, quarta-feira vamos vencer, tal, não vamos perder. Mas os jogadores diziam que, às vezes, quando perdiam, eles evitavam, assim, de segunda-feira sair na rua, para não serem gozados, não serem, sabe? Aí, não serem meio que cobrados ali, aquela coisa. Mas eu vejo, assim, até pelo relato deles, uma coisa muito, muito sadia, sem muita, sabe, sem muito dedo na cara, sem muita violência, como a gente vê hoje. Bem legal esse relato do Gustavo explicando essas diferenças do clássico Caju e também Flaju. O Flaju, então, bem importante o clássico, essa rivalidade, e também do Caju. E o que, que a associação... Eu acho, Ivan, até só para não complementar, eu acho que já foi pior, principalmente ali nos anos 80, quando havia jogo no Centenário, porque a torcida do Juventude ficava ali embaixo da vila, ali na reta oposta às cabines. Então ali tinha muito problema. Eu tenho amigos que eram torcedores do Juventude, que eles pararam de ir, porque eles recebiam muita pedrada, voava muita coisa ali da vila, porque a torcida do Juventude ficava ali. Então, aí houve um estremecimento até entre as diretorias, tal, porque a torcida do Juventude, muitos torcedores evitavam, quando o jogo era lá no Centenário. E aqui a entrada mudou, né, hoje? Foi a partir dos anos 90 que houve essa mudança, tá, a pedido da direção do Juventude, e que a direção do Caxias aceitou, tanto que agora a torcida do Juventude fica ali atrás do gol, que ali fica longe da vila, quer dizer, ali não tem tanto problema. Mas ali nos anos 80, talvez, do Caju, eu posso te falar que talvez tenha sido o momento mais, ali, final dos anos 70 até meados dos anos 80, acho que talvez tenha sido o período mais assim, de rivalidade mais acirrada. Mas depois não, tanto que, graças a Deus, nunca teve muito problema. Lógico, tem a brigada, tem a segurança do jogo, mas, assim, às vezes o Juventude ia jogar, tinha relatos de pedra voando no ônibus para acertar, tá? Aquela coisa de torcedor que fica na rua. Mas, assim, hoje eu vejo muito pouco essas reações meio desproporcional. Bem bacana esses relatos do Gustavo Cortes sobre essa rivalidade Flaju e Caju. E, Gustavo, antes você já havia comentado da Associação Caxias de Futebol. Então, eu queria saber, dessas tuas pesquisas, o que a Associação Caxias de Futebol representou para os clubes, com a fusão entre o Flamengo e o Juventude, e como foi unir essas duas equipes e depois os separar. Bom, vou tentar resumir o possível, Ivan. É o seguinte, o Flamengo e o Juventude, eles sempre tiveram dificuldades financeiras. O Flamengo, em 44, ele tinha 9 anos, ele já vinha com dificuldades financeiras. O Flamengo, eu te diria, que foi um clube que sempre lutou com a falta de dinheiro. E o Juventude também, tá? Tanto que essas fusões de Flamengo e Juventude já se falavam em 1944 e em 1961. Sempre quando os dois clubes estavam ali numa situação muito complicada, quase que falimentar, surgiu essa conversa na imprensa, entre os dirigentes, de fusão. E que nunca aconteceu. Em 71, o Flamengo e o Juventude também passaram por um período muito complicado, com falta de dinheiro, período muito difícil. E aí não houve jeito, tá? Ao invés do Flamengo e do Juventude, os dirigentes irem nas empresas, na Eberle, na Grale, na Randon, na Marco Polo, e pedir ajuda financeira, houve um entendimento que deveria haver uma fusão de um clube forte na cidade, como era o Santos em Santos, como era o Criciúma em Criciúma, como era Chapecoense em Chapecó, um clube forte na cidade. Obviamente que ia acabar a rivalidade, não ia haver mais os dois clubes. E aí, em dezembro de 71, foi feita a fusão, porque foi uma premissa dos empresários da cidade de ajudar um clube só. Ia ser pago a dívida do Flamengo e do Juventude, ia ter só um clube na cidade, que seria a ACF. Tanto que a cor é preto e branco, que seria uma cor neutra. O Juventude é alviverde e o Flamengo era tricolor. Então, para não ter esse problema, preferiu-se fazer um clube preto e branco. E daí surge, em dezembro de 71, a Associação Caxias de Futebol, com a roda dentada, que era o símbolo da indústria.
Nós estamos falando do Caxias do Sul pujante, forte no setor de indústria, metal mecânico. Só que em final de 72, no primeiro ano da associação, a associação disputa o Campeonato Gaúcho. O Flamengo e o Juventude estavam licenciados. O Juventude, através do seu presidente Vili Sanvito, ele diz que o Juventude vai voltar ao futebol, porque a princípio o contrato era para ser só 2 anos, 72 e 73. E nesse meio tempo o Juventude, através do Sanvito, que era presidente, ele começa a reformar o Alfredo Jaconi, que era de pavilhão, era de madeira. Ele procura dar um formato de como é hoje, ali a parte da social. E aí tem toda uma discussão, quer dizer, na verdade, é aquela coisa, um dos motivos da fusão não ter dado certo é que houve a fusão do departamento de futebol, mas não houve a fusão de patrimônio. O Juventude, ele tinha mais patrimônio do que o Flamengo, mas o Juventude não queria juntar o patrimônio. E aquela coisa, como já havia a notícia de que o Juventude ia voltar, eles estavam se reorganizando fora de campo para poder voltar com o futebol em 75, o Juventude meio que voltou ao futebol e a associação ficou sem praticamente jogadores do Juventude. E aí ficou uma coisa meio híbrida, que em 75 a associação disputa o Campeonato Gaúcho, o Juventude volta no primeiro semestre, mas só faz amistosos, porque ele na Federação Gaúcha, quem está inscrito é a associação, não é o Juventude. E aí o Juventude só volta na Copa Governador do Estado, no segundo semestre. E, ironia do destino, criador contra a criatura. Qual é a decisão da Copa Governador? Associação contra a Juventude. Negócio de maluco, né? Quer dizer... E o que aconteceu? Não, e aí a associação, que era praticamente os jogadores do Flamengo e que viriam a ser do Caxias. E aí, em 14 de dezembro de 75, o Flamengo ele deixa de existir oficialmente, há uma troca de nomes, tá? O Caxias, na verdade, ele não foi fundado, há uma troca de nomes. E ele troca de Grêmio Esportivo Flamengo para ser Caxias, Sociedade Esportiva Recreativa Caxias do Sul. Isso em 14 de dezembro de 75. Francisco Stedley assume com a condição de ser mantido um clube com o nome da cidade. Isso era uma condição para ele ser presidente. Você vê que o Caxias volta, surge com a roda dentada, que era a roda dentada da associação. E aí o Flamengo e a associação ela deixam de existir oficialmente. E aí o Juventude já tinha voltado ao futebol em 75. O Alfredo Jaconi, o estádio já tinha sido reformado. Foi inaugurado em março de 75. Reinaugurado, né? Com amistoso contra o Flamengo do Rio. E aí, em 75, 76, o Caxias volta. Ele disputa a sua primeira partida como ser Caxias. Então, basicamente, a fusão ela durou 4 anos. Era para ter durado 2, mas ela durou 4. Foi uma fusão que eu diria que foi uma fusão que foi uma confusão. Né? Porque aquela coisa, quando o Flamengo perdia, os dirigentes do Juventude diziam porque tinha muitos jogadores do Flamengo. E aí, quando era o contrário, é porque tinha jogadores do Juventude. Então, na verdade, era um casamento meio que fadado ao fracasso. Né? Mas foi um movimento de muitos clubes gaúchos aqui na década de 70, apoiado pelo presidente Ruben Hofmeister, porque ele era favorável ao fortalecimento dos clubes do interior. Então, foi um movimento assim de fortalecimento. E vários clubes, houve fusão em várias cidades. Santa Cruz do Sul, Santo Ângelo, Passo Fundo. Vários clubes tentaram as fusões e a maioria foi desfeita, né? E também depois desse período da associação, em 76, o Caxias construiu o centenário, um tempo recorde, né? Para disputar o Brasileirão. Na verdade, em 75, nessa decisão da Copa Governador entre Associação e Juventude, a nata do futebol brasileiro, os poderosos, estiveram em Caxias. Por quê? Porque era a final do Brasileiro entre Inter e Cruzeiro, em Porto Alegre. Tanto que o presidente Almirante Heleno Nunes, que era o presidente da CBD, atual CBF, veio a Caxias do Sul nessa reunião da SIC, em que ficou definido, né, o surgimento da troca de nome do Flamengo para o Caxias, e ali o presidente Almirante Heleno Nunes
era almirante militar da Marinha, ele promete um clube de Caxias do Sul no Brasileiro, em 76, se houvesse um estádio com capacidade para no mínimo 30 mil pessoas. E aí foi feito meio que a toque de caixa, começa a obra justamente em 75, em dezembro de 75, a então Baixada Rubra, né? Em 8 meses, muita gente acha que ficou 6 meses para a história, mas na verdade foram 8 meses. Não deixa de ser um tempo recorde, porque na verdade a Baixada Rubra ela já estava sendo feita. O que mudou na verdade foi a social, que era pavilhão de madeira, na antiga Baixada Rubra, e que é hoje como é o Centenário, né? Aqueles módulos de concreto, que aquela parte atrás do gol, aquilo ali já estava sendo feita a obra, na época da Baixada. E aí, em setembro, no primeiro jogo do Caxias, que já disputou o Brasileiro, com o Internacional, o Inter que viria a ser campeão, bicampeão em 76, o Inter de Manga, Figueroa, Falcão, o Caxias ganha por 2-1 no Centenário, primeiro gol do Osmar, de falta, já como estádio centenário, né? Porque o Caxias ele estreia fora de casa com o Santos no Pacaembu. Então, isso foi o domingo contra o Inter, e numa quarta-feira foi a inauguração dos refletores contra o Palmeiras, que já era academia, né? Palmeiras de Leão, de Ademir da Guia. Então, assim, foram 2 jogos históricos já no atual centenário. E aí, em 77, o Juventude ele disputa o Brasileiro, porque aquela época muitos clubes disputavam, né? E chegou a 79, um período que era coisa de maluco, né? Eram 94 equipes, né? E tinha um lema que ficou famoso na época: onde a Arena vai mal, a Arena era o partido que dava sustentação ao governo, onde a Arena vai mal, mais um clube no Nacional. E onde a Arena vai bem, mais um clube também. A proposta era fazer grandes estádios no Brasil, com capacidades grandes, até às vezes cidades pequenas, e foi um boom muito grande de estádios na época. Serra Dourada, o Machadão em Natal, o Amigão em Campina Grande, o Centenário em Caxias. Foi assim uma febre de estádios onde interessava a Arena o interior do Brasil, né? E onde tinha clubes que podiam fortalecer aquela mistura entre futebol e política, né? E aí, em 77, o Juventude joga junto com o Caxias o Campeonato Brasileiro. Tanto que eles jogam 2 partidas em 77. Foi a primeira vez que eles jogaram na elite do futebol brasileiro. 2 cajus. Que bacana essas histórias. Gustavo, tem mais algumas perguntas. Não sei se você vai querer ligar a luz da sua casa. É melhor, tá meio escuro. Peraí. Então vou seguir aqui com esse Fora do Ar, que entrevista com o Gustavo Cortes, falando sobre a história do Placaju. Está contando a história recentemente do centenário, entre aspas, construído em tempo recorde. Isso mesmo, né, Gustavo? Foi em tempo rápido. E, Gustavo, dessa tua pesquisa que você fez sobre a história de Caxias do Sul, do futebol de Caxias do Sul, do Flamengo, Juventude, Ser Caxias, quais notou as principais curiosidades dessa rivalidade entre Juventude Caxias, Flamengo e Juventude? Na sua opinião, quais foram as principais curiosidades? Teve várias, Ivan. Teve várias. Eu poderia te citar assim algumas, por exemplo, teve em 7 de agosto de 49, no Campeonato Municipal, que era o Citadino aqui de Caxias, o Juventude ele é campeão goleando o Flamengo por 6-0, na Colina Fantasma, que era um campo onde hoje é a Prefeitura Municipal. E esse jogo foi interessante, que além de ser uma das maiores goleadas do Clássico, foi um jogo marcante, porque, principalmente assim, tinha um menino, na época com 11 anos, e ele me contou. Ele tinha 11 anos na época, e ele ficou com pena do Flamengo. Você vê, você leva um menino no estádio, vê um time ganhando por 6-0, você pensa logo que ele vai torcer para o time que venceu, né? Não, ele torceu para o time que perdeu, porque ele ficou com pena dos jogadores. Esse menino, na época, tinha 11 anos, ele foi com o pai. Depois ele virou prefeito da cidade, Mansueto de Castro Serafini. Opa! Ele me contou essa história, achei bem interessante. Ele ficou com pena dos jogadores do Flamengo, porque tinham perdido de 6. E uma outra curiosidade nesse jogo, acho que foi muito marcante por ter marcado muito geração. Tinha um menino de 6 anos, foi com o pai também. E na descida da Alfredo, acabou o jogo, 6-0 Juventude, campeão municipal, na época a festa grande.
E ele garoto, ele foi com o pai e ele viu um caixão de madeira. E tinha um torcedor com a camisa do Flamengo dentro do caixão. Obviamente que era um torcedor do Juventude, tirando sarro, fazendo uma flauta com o torcedor do Flamengo. Só que isso para um menino de 6 anos, ele ficou impressionado, né? Ele viu um caixão teoricamente com um corpo ali dentro, que não era um corpo, era um torcedor deitado com a camisa do Flamengo. E aquilo para ele marcou muito grande, marcou a história, ele ficou muito impactado com aquilo. Ele também me contou, depois, esse menino de 6 anos, Dr. João Carlos Prataveira. Depois foi médico. Conhecido. Foi médico, um dos pediatras mais conhecidos da cidade, um torcedor fanático do Caxias, pai dele, né, Dr. João Prataveira. Então, assim, ele me contou. Então, foram o mesmo clássico. Achei muito interessante, marcou esses dois meninos, um de 11 e outro de 6. Então, assim, teve um clássico em 50 da Festa da Uva, foi 5-5, um clássico, 10 gols, ficou conhecido como clássico da dezena, né, pelo placar exótico. Teve o clássico do Porco, um clássico já na época do Caju, famoso. Aquilo ali foi levado por torcedores do Caxias. O engraçado que no livro, quando eu fiz, eu conversei com vários, todo mundo teve a ideia. Todo mundo. Ali acho que já teve uns 150 que tiveram a ideia de levar o porco. Todo mundo é pai da criança. Como deu certo, como virou história, e virou folclore, virou lenda, todo mundo é o pai da criança. Já vários já me falaram que foi o autor de botar o porco dentro do bumbo. Foi colocado um porco dentro do bumbo, tá? E eles colocaram vários papéis picados dentro do bumbo pro porco não gritar, para passar pela polícia, pela brigada, né? Ali, né, quando vai ter ali a revista. E eles levaram o bumbo e no decorrer da partida, ali no primeiro tempo, soltaram o pobre do bicho com a camisa do Juventude. E tadinho, ele ficou correndo desorientado aqui no Alfredo Jaconi, 13 de março de 77. Foi um amistoso. Você vê, foi um amistoso. Só que aquela semana tava muito bate-boca, muita confusão, assim, disse-me-disse, entre o Daltro Menezes, que era o treinador do Juventude, e o Marco Eugênio. Então, assim, tava um pouco de tensão. É aquele período que eu te falo, da rivalidade, da tensão, que hoje quase não tem. E aí a torcida do Caxias soltou. Eles soltaram o porco. Tem retratado isso nos jornais, tal. A foto dele, tadinho, ele correndo desorientado. Os gandulas tentaram pegar ele e o jogo foi paralisado. Os jogadores também tentaram pegar. A brigada tentou. Enfim, foi aquela festa naquela hora. E a torcida do Caxias chamou o Jaconi na época de chiqueiro, por causa do porco. E aí pegaram o porco e tentaram botar a camisa do Caxias no porco para jogar de volta, mas aí a brigada não deixou. Então, assim, esse clássico ficou marcado por esse fato curioso, porque o jogo mesmo foi um amistoso, foi 1-0 Caxias, e o Caxias ainda venceu, gol do Osmar, no início do segundo tempo, e a diretoria do Juventude ficou esperando, né? A diretoria do Caxias pedir ali fazer um pedido de desculpa que nunca houve, nunca aconteceu. Outro também famoso é o clássico dos Caixões, né? Na Série C, ficou conhecido como o clássico dos Caixões ou o clássico do Palácio, né? Nós estamos na Série C, terceira divisão. O Juventude estava lutando ainda para tentar subir para a Série B e o Caxias na época estava na C. E isso em 2010. Só que aquela coisa, né? Era um grupo difícil, que tinha Brasil de Pelotas, tinha Criciúma, tinha Chapecoense. E o que aconteceu? Criciúma e Chapecoense, cada um ganhou uma. Fizeram 3 pontos. O Caju, os 2 empataram. Então eles acabaram ficando para trás. Isso foi na penúltima rodada. O Juventude faz 2-0 no início do jogo e precisava desesperadamente da vitória para escapar do rebaixamento. E aí o Caxias diminui com o Palácio e aos 49, muita gente... Hoje tem uma bandeira, Palácios Eterno 51, mas na verdade o gol foi aos 49, tá na súmula. O Palácios empatou. Foi 2-2. E aí no final do jogo, alguns jogadores do Caxias, lá no Centenário, desfilaram com o caixão com a cor do Juventude escrito D. E aí foi uma confusão, né, depois do jogo. Enfim, isso é coisa que profissional não deve fazer, né? Isso é coisa de torcida, e é bem não de jogador. Foi 2010. E aí na rodada seguinte, com o empate foi ruim para o Juventude. Na rodada seguinte, o Juventude joga com o Criciúma,
lá no Heriberto Rios, e perde o jogo e o Juventude é rebaixado, né, para D. Nesse jogo eu estava, Gustavo. Esse jogo ficou para a história, o clássico dos Caixões ou do Palácio. Mas houve vários, né? Teve o famoso 5-3, Juventude no Centenário, em 2003. Também estava lá. Esse foi um clássico, assim... eu me lembro que na época o Márcio era o editor, né? O Márcio Serafini era editor do Pioneiro, ele botou, né, o maior clássico da história na capa. Porque era raro, é raro até hoje, o Juventude vencer no Centenário, de 76 para cá. E é difícil, o Caxias ele vence muito mais no Jacone do que o Juventude no Centenário. E essa foi uma das poucas vitórias. Como curiosidade, essa foi a última vitória do Juventude no Centenário, no 5-3. Faz 18 anos isso, até hoje o Juventude não venceu. Pelo Campeonato Gaúcho. Há 18 anos. Foram 6 jogos de lá para cá, em 2003. Quer dizer, nós estamos falando de 18 anos. Foram 6 partidas. Mas pelo Campeonato Gaúcho foi a última vitória, 2003. Sempre foi muito difícil o Juventude vencer no Centenário. Só para vocês terem uma ideia, no Centenário, eu até anotei aqui, o Juventude só venceu 9 partidas, de 76 para cá. Em 69 partidas em... Eu até anotei aqui, deixa eu ver se eu acho. Você está acompanhando o especial Clássico Caju 285, nesta segunda-feira, às 8 horas da noite, tem Caxias Juventude, jogo válido pela 9ª rodada do Campeonato Gaúcho 2021, a partir das 8 horas da noite, no Estádio Centenário, Gustavo. Em 63 partidas, de 76 para cá, o Juventude só venceu 9, lá no Centenário. Então, assim, e esse clássico... Além dos 8 gols, teve expulsão, aí teve aquela falha do Sadi, que ele tentou dar um chute para frente e furou. Então, assim, foi um clássico marcante, principalmente para a torcida do Juventude. Se você conversar com os torcedores de pelo menos até os 30 anos, quem tem 30 anos, esse com certeza é o mais marcante, porque sempre foi vencer no Centenário para o Juventude, sempre foi um drama. E imagina, 5-3, uma goleada. Né? Tem virado, se não me engano, né? Foi virada, gols do Marcelo, do Michel, Marcelo Costa. Duas vezes, Michel marcou 2 vezes. Tem o Michel 2, o Marcelo acho que foi 2 também. Então esse clássico foi marcante pelo placar, né? 5-3. Então, assim, são vários jogos importantes. Esses 2 que eu falei em 77 na Série A, né, também foram importantes, porque foi a elite do futebol brasileiro. Sempre tem o Flaju e o Caju, é um clássico, eu diria, e conversando com jogadores, eles falam que é o segundo clássico mais importante do estado, obviamente abaixo do Grenal, pela importância, pela rivalidade, né? É um clássico assim muito pegado e obviamente que ninguém quer perder, né? Bem interessante essas histórias sobre o clássico Caju e Flaju. Também outra informação que o Juventude não vence no Centenário desde 2012 pela Copa Hélio Dourado. O Juventude venceu o Caxias naquele dia pelo placar de 1-0, gol de Zulu, e a última vitória em Campeonatos Gaúcho foi há 18 anos. Então, essas histórias no Estádio Centenário, você está acompanhando nesse especial Clássico Caju 285. Gustavo Cortes, quando você publicou o livro Clássico Caju, Paixão e Rivalidade, as alterações no número de confrontos foram grandes desde o primeiro clássico até esse momento, a publicação. E por que isso aconteceu? Tu acha que teve muitas alterações ou não nessa história? Até 2008 ou de 2008 para cá? Até para cá. Como eu te falei, eu fiz uma revisão, tá, de 2008 para cá. Eu vim atualizando todos os clássicos. E eu precisava pesquisar, porque, como eu te falei, os jornais aqui de Caxias do Sul, nos anos 60 também, eles não eram bons, porque o Pioneiro ele era bissemanal. E então, assim, o jogo era domingo, o próximo jornal era quarta-feira. Então, na quarta-feira já projetava o jogo do fim de semana seguinte. Então, aquele resultado já passou batido. E tinha jornais em Porto Alegre que eram muito bons, a Folha Esportiva, a Folha da Tarde, eles eram muito bons jornais, mesmo sendo de Porto Alegre.
E na época eu precisava ir a Porto Alegre pesquisar aí na Federação Gaúcha, porque tinha algumas pendências. Então eu fiz uma revisão, eu e um colega, o Alex Antunes, nós fizemos uma revisão, checamos todos os jogos, inclusive os que eu já tinha feito, foi checado desde 1935 até, isso tem uns 2 anos mais ou menos, tá? Nós unificamos todas as partidas, eu entreguei, até conversei com o editor, na época, do Pioneiro, e o Maurício Reolon, e na Rádio Caxias o Alessandro Valim, para justamente unificar, porque quando tinha clássico, ficava muito essa coisa. Dizem que é o clássico tal, dizem, e aqui vocês no Sul tem essa coisa do clássico ter número, né? E me incomodava um pouco, mesmo tendo livro, ficava essa situação. Porque dizem que é o clássico tal, dizem que é o clássico tal. E como eu estava nesse processo de revisão e atualização dos números, eu mandei todo esse material, botei no CD e mandei para o jornal e para a rádio, né? Para os editores, para a gente unificar, né? Foi ali tá, não mandei por mandar, ali está todo documentado, jogo a jogo, todas as explicações, todos os confrontos, inclusive esses jogos especiais e restritivos que eu te falei, tá? Com a súmula. Tinha jogo, Ivan, em 1941 que nem houve. Negócio de maluco. Botaram isso numa relação, jogo que não existiu. Esse jogo de 35, que eu já tinha colocado o placar certo, 3-1 Flamengo, primeiro jogo. Então, assim, infelizmente, nos jornais, aqui em Caxias do Sul, a imprensa, ela nunca se preocupou, e eu estou falando isso dos anos 40, 50, 60, ela nunca se preocupou em colocar números... eles botavam o número lá, e botavam tudo no mesmo saco. E botava tudo no mesmo saco, a partir daqui é esse número. Não tinha, assim, um critério, não tinha... né? A primeira vez que o jornal traz, aqui em Caxias, a numeração foi em 1966. Só que trouxeram, assim, vários erros, inclusive esse primeiro jogo, com vitória do Juventude. Tinha torneio início, tinha jogos que não era para ser considerados, só que a partir dali foi sendo feita a numeração. Aí houve essa ruptura, na época do Flaju para o Caju. Aí quando chegou o Caju, a imprensa tratou como clássico 1, clássico 2, clássico 3. Quer dizer, voltou a estaca zero. Só que depois, em 77, ela voltou já a considerar os Flajus. Então a própria imprensa, na época, ela ajudava a fazer uma bagunça. Então quem lia, eu como leitor, lógico, na época eu não morava aqui, eu era garoto, anos 70, mas se eu acompanhasse futebol nessa época, minha mãe ia falar assim, esses números aqui não estão corretos, não, isso aqui deixa pra lá. Porque não eram números confiáveis. Então assim, aí eu resolvi, eu e esse colega, o Alex Antunes, a gente se debruçou em todas as súmulas, documentos, onde tinha algum... E aí revisamos, atualizamos, tanto que esse livro já tem 13 anos que eu lancei, ele já está até meio defasado. E já de 2 ou 3 anos para cá, eu não lembro bem, nós unificamos, né? Eu, o próprio Caxias, ele aceitou, ele concordou, e o Pioneiro e a Rádio Caxias. Quer dizer, fechamos nessa numeração. E aquela coisa, eu não vou dizer que não vai existir. Eu acho muito difícil surgir um jogo que a gente não tenha. Se tiver, lá atrás, década de 30, mas a gente gostaria de ver documento. Porque aquela coisa, Ivan, falar que teve o jogo é fácil. Então mostra, documenta. Cadê a súmula? Cadê o documento? Cadê o jornal para dizer que teve o jogo? Porque falar do jogo, mas esse jogo, teve um jogo... Sim, mas falar é fácil. Mostra, documenta, mostra a prova. É o papel, cadê o documento? Então, assim, você jogar um número e falar que houve ou que não houve é fácil. O negócio é mostrar, documentar. Né? Então, assim, eu até agradeço a imprensa de Caxias, agradeço a você, mais uma vez, aí, pela confiança no meu trabalho, porque... Não é fácil, porque eu não sou historiador do Caxias ou do Juventude. Eu faço um trabalho da dupla Caju. Então, assim, é muita informação, é muito jogador, é muito número. Lógico, você pode estar suscetível a um erro, um detalhe, mas, assim, não é fácil, porque é jogo em cima de jogo, é jogo toda hora.
E eu ainda faço do Vasco, é do meu time. Então, Também assim, do Vasco? Meu time, né? Então chega uma hora que, sabe, e você tem que viver, você tem que trabalhar, você tem que sair, você tem que fazer as coisas, e é jogo em cima de jogo, então, assim, você tem que atualizar. Então, eu estou revisando, tá? Que não é fácil. Você, infelizmente, lá atrás, no período de 35 a 43, é um período muito complicado, porque você não tinha súmulas. Como eu te falei, os jornais de Caxias não davam essa importância. A ficha técnica esquece. Os jornais nem traziam. Quando muito, trazia o resultado. Você tinha que levantar a mão para o céu e agradecer, que trouxeram o resultado. Então, assim, quem que jogou? Até você falou no início do programa que o Lori é o maior artilheiro com 19 gols. Foi feita uma revisão, ele tem 18. Tá? E eu usei segundo teu livro, falei, segundo livro, não, então, 2008. Não, isso que eu tô falando. Foi revisado alguns números. Perdeu um gol. Então, assim, no caso, foi o gol, ele tem 18 gols em 59 jogos. Eu trago a relação dos 18 gols, porque o que acontecia muito era o seguinte, às vezes a súmula trazia o autor de um gol e o jornal trazia o autor de outro. Então, assim, qual foi o meu critério? A súmula. A súmula é o documento oficial do jogo. Mesmo que o árbitro tenha errado. Mas eu vi o gol do Ivan, mas o gol foi do Zezinho. Mas a súmula é o documento oficial do jogo. Senão não existiria a súmula. Então, para que súmula? Então, rasga a súmula. Então, assim, os árbitros cometiam erros, cometiam. Às vezes o jornal traz a descrição do gol. Mas é aquela coisa, Ivan, que eu te falo, você tem que ter critério. Você pode discordar do critério, mas você tem que ter um critério. O famoso gol de Renato, o gol do Renato de barriga, o Fla-Flu em 95, na súmula está o gol do Ailton. Todo mundo viu que foi o gol do Renato, mas o Léo Feldman, que foi o árbitro, não mudou. E ele fala que o gol foi do Ailton e tal, e não teve jeito. Então, para a súmula, nós estamos falando de 95, o jogo passou para a televisão. Agora, tu imagina anos 30, anos 40, com neblina, com tempo ruim, você não vê a bola, cadê a bola? Quem que fez o gol? Aquele bololô na área. Então, assim, e na época, o árbitro tinha que fazer a súmula logo depois do jogo. Ali, tomando pedrada, garrafada, confusão no jogo. Hoje não, hoje o árbitro faz no dia seguinte, com calma, tudo no computador, tudo online. E às vezes, mesmo assim, eles cometem erro. Você imagina fazendo ali. Então, assim, foi feita uma revisão. O Lori tem 18 gols em 59 jogos. O Lori é um jogador lendário, ele mora em Caxias do Sul. Clubes, Gustavo. Ele joga de 48 a 62 no Juventude. Ele teve um períodozinho emprestado ao Grêmio em 51. Ele volta, ele é de Caxias do Sul, Lori Tonieto, e ele em 63 ele joga no Flamengo. Ele joga 63 e 64. E aí ele vira treinador algumas partidas, e 66 ele volta a ser treinador do Flamengo, mas depois ele largou o futebol, foi ser representante comercial. Ele até conversei com ele, já na época, há uns 3 anos atrás, eu conversei com ele, disse que foi muito bem recebido lá no Flamengo, mesmo tendo a identificação. Ele é um cara que torce pro Juventude, mas ele foi respeitado lá no Flamengo, tal, que ele nunca faltou com respeito. Aquele 6-0 que eu contei, ele lembra desse jogo, ele fez o último gol do 6-0. Ele era garoto, ele tinha 17 anos. Então, assim, são essas histórias, esses jogadores que fizeram história no clube. Hoje, eu diria, Ivan, que é o número que ninguém vai bater, provavelmente. Ninguém vai fazer 18 gols num clássico. Hoje o jogador quase não fica. Quando joga 2, 3 clássicos é muito. Até porque é um clássico quase que um por ano, que agora o Juventude está numa divisão, Caxias em outra. Eles não jogam amistosos, desde 87 que não tem amistoso. São 34 anos que não há amistoso. Então hoje tem muito pouco jogo. Então esse recorde do Lori vai ficar, eu diria que eternamente. Sempre. 59 jogos. Para ter 59 jogos tem que ter 59 encontros, né? Durante 14 anos. Eu acho pouco provável. Realmente isso vai ser muito improvável que aconteça. E do Caxias, o artilheiro alemãozinho, né, com 11 gols. Sabe quantos jogos ele fez? Quantos duelos? Deixa pro Flamengo? Eu ver aqui, teria essa informação? De cabeça assim, tem que ver que usar o Fábio. Tranquilo, lembrando que na segunda-feira, daqui a pouquinho, então tem Caxias Juventude, jogo válido pela 9ª rodada do Campeonato Gaúcho, Estádio Centenário, jogo às 8 horas. O alemãozinho
11 gols em 25 flajus. 25 flajus, bem bacana isso. A história do alemãozinho. A minha ideia, ô Ivan, quando fizer uma atualização do novo livro, é trazer agora a relação de todos os jogadores, com todo esse histórico. Quanto cada jogador jogou, fez gol, nome completo, uma coisa assim, show de bola. Uma ficha técnica, né? Completa. Cada jogador. Só para você ter uma ideia, ainda não fechei esse número. Eu ainda não fechei esse número, mas tem mais de 1.650 jogadores. Nossa. Que jogaram o clássico. Né? Nós estamos falando de uma história de 86 anos, né? Que vai fazer 86 anos. Quero mandar um abraço para o André da Rosa, o Adão Oliveira, também para o Leandro Schimanski, que está nos acompanhando e curtindo, o Ivanir Pinto, narrador Ivanir Pinto, melhoras para ti, boa recuperação. Também o Natanael Bogo e o Thiago da Luz Machado, que estão acompanhando esse Fora do Ar especial Clássico Caju 285. Gustavo, tem mais 2 perguntas, mas antes que eu te falar, tem informações de quantos Flaju aconteceram e quantos Cajus, essa separação, número de gols? Tem esses números? Flaju foram 147. De 35 a 70. De 1935 a 1971 foram 147. Foram 66 vitórias do Juventude e 48 do Flamengo. Além de 33 empates. Cajus foram 135 jogos, de 76 para cá. Foram 33 vitórias do Juventude, 44 do Caxias e 62 empates. Tiveram mais empates do que... Tiveram mais empate. Somando, por isso que dá a vitória do Juventude, 3 vitórias a mais, porque o Juventude ainda tem uma gordura na época do Flaju. E tá muito equilibrado, né, ao somar as duas. Eu diria que são dos clássicos, junto com Corinthians e São Paulo. E São Paulo e Palmeiras, se não me engano. São os clássicos assim que é uma vitória a mais para um, uma vitória a mais para outro. Aqui no caso do Juventude são 3 vitórias, é um clássico muito apertado, até o número de empates também está muito... É um clássico muito equilibrado, né, o Ivan? Tudo pode acontecer, quer dizer, às vezes o favorito nem sempre vence, né? Como eu te falei, historicamente o Juventude sempre teve dificuldade de vencer no Centenário, sempre foi um drama. Você conversa com os torcedores do Juventude, você vê que eles contam no dedo, às vezes que eles ganhavam lá no Centenário. Ao contrário, você vê, o penúltimo jogo foi 3-0 Caxias no Jacone. Então, assim... E também o Juventude, como curiosidade, né, Gustavo, estou acompanhando, o Juventude não vencia o Caxias há 11 jogos, sim, e em 2020, no ano passado, conseguiu vencer bem, né, mas levou 11 jogos que não conseguia vencer. E o recorde do Clássico são 12, que o Caxias não perde para o Juventude, 12 jogos. Não perdia 11 uma vez, e esse último 11 também. Então são 2 vezes 11 e uma vez 12, que o Caxias não perde para o Juventude. O Juventude são 10, 2 vezes, que não perde para o Caxias. 10 jogos, em duas oportunidades. Nossa, são os números com o Gustavo Cortes, ele que é historiador e pesquisador. E Gustavo, estamos quase chegando nessa reta final. Como é e como foi contar a história do Caxias e do Juventude para ti? Como foi isso, o que representou para ti? Contar essa bela história do Caxias Juventude, Flamengo também. Ivan, na verdade, é memória afetiva não só de quem fez a história, dos torcedores, dos dirigentes, dos jogadores. Como eu falei, infelizmente, eu lancei o livro em 2008, então são 73 anos que havia uma história, mas ninguém resgatava, a não ser nos jornais esquecidos, amarelados pelo tempo, aí nos arquivos da vida. E aquela memória afetiva do cara ter feito o gol, eu joguei tal jogo, tal. E jogador às vezes se engana, jogador às vezes não lembra do ano, da partida, do resultado, o torcedor às vezes também esquece. Então, na verdade, a literatura esportiva no Brasil, ela melhorou muito dos últimos 20 anos, mas ela ainda é muito falha com relação assim, ao resgate do clássico. Só para vocês terem uma ideia, aqui no Rio Grande do Sul nós temos o Grenal, de literatura esportiva, com jogos, o Brapel e o Caju. Você não tem mais nada, por exemplo, o Baguá, que é um clássico tradicional, Guarani e Bagé, você não tem literatura esportiva. Você não tem literatura esportiva de outros clubes de cidades do interior. Isso reflete no Brasil inteiro.
Então, assim, foi legal você conversar com o cara que jogou. Eu tive a oportunidade e o prazer de conversar com o Casara, um goleiro lendário do Juventude, né? Jogou nos anos 40 e 50, até o surgimento do Negri, foi considerado o maior goleiro da história do Juventude. Ainda está vivo, graças a Deus, está com 91 anos, mora aqui no centro de Caxias. Eu tive a oportunidade de conversar com o Volney Rivoar, ponta esquerda, também lendário jogador do Juventude. O Lori, que eu falei também, maior artilheiro, cara que mais jogou. Então você tem ali a época do Flamengo, você tem ali vários jogadores, o Bagatini, que foi goleiro do Flamengo, você tem o Negri, que foi goleiro do Juventude na época do Flaju. Então são assim, personagens que entraram em campo, que jogaram, que disputaram o clássico. E para mim foi um privilégio, foi um prazer, 73 anos depois, conversar com esses personagens, esses jogadores, e resgatar a história deles. Porque não é a minha história, é a história deles. Eu só escrevo a história. Eu costumo falar o seguinte, para os mais velhos relembrarem, e os mais novos lembrarem, conhecerem, saberem a história do clássico. Então, na verdade, o objetivo dos meus livros é esse, quer dizer, é resgatar o Juventude, o Caxias, agora a Associação Caxias, quer dizer, coisas que você trabalha, você trabalhou em rádio, você acompanhou o futebol, você mesmo falou, eu fui nesse jogo, e aquilo se perde, se você não anotar. Você vê, 15 anos, 20 anos, quando você vê, já tem 30 anos, daqui a pouco a memória falha, e aquilo vai ficando para trás, vai ficando num fundo de gaveta, vai ficando num papel amarelado e vai para o lixo. Então, se você não trouxer à luz do dia um documento, um material, um papel, mas com informações fidedignas, com informações confiáveis, não por chute, porque eu sou torcedor do Juventude e do Caxias, não, porque isso aí serve para pesquisadores de outros estados, de outras cidades. Aquilo ali, o teu livro acaba se tornando uma referência. E, logicamente, uma referência confiável. Então, assim, para mim, Ivan, foi um prazer muito grande você ser amigo dos caras. Eu, por exemplo, é uma honra para mim ser amigo dos dois maiores goleiros da história dos clubes. É o Negri e o Bagatini. O Negri é considerado o maior goleiro da história do Juventude. O Juventude é um clube que vai fazer 108 anos. Eu sou amigo do Negri. Eu sou amigo do Bagatini. Bagatini é considerado o maior goleiro da história do Caxias, incluindo o Flamengo. Então, assim, sou amigo do Osmar, volante, craque de bola, do Delmer, do Brandão, do Lauro. Então, assim, são jogadores lendários dos dois clubes e que o livro me proporcionou ser amigo dos caras, ter contato com eles, pegar depoimento deles, fotos. Isso não tem preço. Infelizmente, muitos jogadores lá para trás, década de 30 e 40, são falecidos, quer dizer, infelizmente, né, como muitos torcedores também. Mas, assim, dentro do possível, a gente procura resgatar a história do clube para ter um prazer do avô. Meu avô jogou aqui no Flamengo, jogou no Juventude, meu pai foi jogador. Isso, para mim, não tem preço. O torcedor chega para mim e fala, você botou uma foto do meu tio, do meu pai, do meu avô. Isso é legal, né? Isso valoriza o teu trabalho. Sim, valoriza o meu trabalho, lógico. Isso, e livro, Ivan, fica para a história, né? Livro é papel, que daqui a 50 anos você está com livro. Por isso que é fundamental você colocar coisas verdadeiras, porque aquilo ali vai ser referência daqui a 50, 60 anos. O livro em papel não vai acabar nunca. Por mais que esteja aí, tenha inbox, esteja papel e-book e internet, o livro, o cheiro da folha, o papel, isso não vai acabar nunca. Como não acabou o rádio, como não acabou a televisão, como tem a internet, eu acho que tem plataforma para todo mundo. Mas uma coisa interessante, o Gustavo estava falando, e a gente tem que também ressaltar, só quero mandar um abraço antes para o Luandro Supi, e também para o Luiz Antônio Cuiabá, que estão acompanhando, que é muito interessante e importante estar registrado isso em livros, pois quando é registrado na internet, muitas vezes se vai, e acabam excluindo as páginas, e a história que está na internet acaba se apagando. Recentemente eu fui fazer uma pesquisa, Gustavo, com informações da internet, e estavam desatualizadas, e também não existiam mais essas páginas. Então, sempre é importante estar registrado num livro. Num livro é sempre importante, pois está ali, está registrado, a história está na obra, né? Ô, Ivan, a internet nada mais é do que um livro virtual. O que é a internet?
A internet reúne várias informações de várias pessoas que alimentam aquela página. Então, se você colocar uma mentira ou uma não verdade, vamos dizer assim, você pode botar na internet. Lá embaixo você vai ter lá o númerozinho, né? Com a informação e a data que você botou. Se você botar errado uma data, uma informação, tá na internet. A internet, ela ajudou muito, tá? Mas ela também tem muita coisa que você tem que tomar cuidado. Você não pode pesquisar pela internet. Por quê? Porque a internet sou eu, você, é qualquer um que pode botar uma informação ali. Então, se a informação estiver errado, aquilo vai errado para a internet. E aí outra pessoa, quando for pesquisar, vai pesquisar uma coisa errada. Porque a internet nada mais é do que um livro virtual. É um livro que você acessa o computador, o laptop, o teu iPad. Mas quem colocou aquela informação ali é uma informação que seria bom você checar. Você tem que checar essa informação, né? Agora, ela ajudou, assim, contatos. Eu, por exemplo, a internet me ajudou a achar jogador pelo nome, pelo Facebook. O cara mora lá no interior de não sei de onde. Pô, pelo Face, você consegue o contato do cara. O cara foi jogador e nunca mais se ouviu falar dele. A internet ajuda em função disso. Você achar jogadores, achar, às vezes, um livro legal, um material que você não sabia que existia. Agora, informações, você tem que tomar muito cuidado, você tem que pesquisar, você não pode se basear pela internet, porque tem muito, infelizmente, mas isso aí não tem como. Como a própria televisão, o próprio jornal, traz, às vezes, coisas que não é verdadeiro. Por quê? Porque, às vezes, o jornalista não pesquisa, ou então coloca aquilo ali. Como eu te falei, lá em 1950, no jornal O Momento, provavelmente um torcedor do Juventude, com pseudônimo, botou primeiro Flaju 3 ao Juventude. E aquilo ficou para a história. Aquilo não está na internet, mas aquilo ali está num jornal. Então é muito perigoso, porque você mexe com a história, com informações. Por isso que uma coisa que eu sempre procuro manter o nome correto do jogador, não botar o nome errado, porque aquilo ali fica o nome errado do cara. Sabe, a data de nascimento. Eu sou muito chato com relação a isso, é procurar o nome correto do cara, a grafia correta, é o nome, o local de nascimento, porque você está botando aquilo no papel. Né? Aquilo ali é a identidade do jogador. Então, assim, você tem que tomar muito cuidado. Erros acontecem. É que eu te falei, são muitos jogos, são muitos jogadores. Às vezes uma coisinha ou outra, o teu olhar passa, você vê ali o erro, você já não vê mais, porque você já está condicionado a ver aquela informação. Por isso que tem a revisão. Agora, você tem que ter... Por isso que tem as atualizações, as segundas edições dos livros, que é justamente para você, às vezes, corrigir uma coisinha ou outra, até às vezes do seu próprio livro, né? Quero mandar um abraço para o Miguel Augusto Cusi, ele que é lutador de judô, que está acompanhando esse Fora do Ar especial Clássico Caju 285. E para finalizar, Gustavo Cortes, escritor e pesquisador, fez 7 obras sobre os clássicos Flaju e Caju, essa história do futebol de Caxias do Sul, escreveu 7 obras sobre o futebol de Caxias do Sul. Na sua opinião, qual que é a importância dessa rivalidade Caxias Juventude e o Flaju para o futebol? Qual a importância dessa rivalidade? Ivan, eu venho de uma cidade em que tem 4 clubes grandes, né? Então a rivalidade ali que não falta, né? Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo. Então eu fui formado e forjado com rivalidade. Obviamente eu falei aqui no início da conversa, né? Que se houvesse ali a associação, acabaria a rivalidade. Seria um clube só forte na cidade. Como tem. Brasil de Farroupilha, só tem o Brasil ali em Farroupilha. Só tem o Esportivo em Bento. Então, assim, só tem o Lajeadense em Lajeado. Você não tem rivais. Veranópolis? Então, assim... Então, você, às vezes, você abre mão de rivalidade em função de fortalecer um único clube da cidade. Mas a rivalidade acaba. Então, assim, eu sou favorável à rivalidade, à flauta, pegar no pé do torcedor na segunda-feira. Isso com as redes sociais amplificou muito essa coisa, né, de tirar sarro, de brincar, mas sempre sadio, nada de violência, nada de agressão. Mas eu acho que um clube alimenta o outro, uma rivalidade alimenta a outra. Eu acho que, por um lado, foi até fundamental o Juventude ter ido para a Série A esse ano, porque isso é um alerta para o Caxias. Né? O Caxias ele não pode estar na Série D como ele está desde 2016. Então, porque senão o Caxias só vai ter rivalidade com o Juventude no Campeonato Gaúcho. Acabou o Campeonato Gaúcho, e aí? Então, assim,
é importante o Caxias ele se remobilizar para poder tentar ascender a nível nacional nas séries C, B e tentar chegar ali onde o Juventude chegou. Então, acho que a rivalidade ele é fundamental. E, no meu caso, para mim, mais ainda quando tem um Caju, é um prazer, né? Que você testemunha, né? Você tá no estádio, para mim, foi legal. Quando eu lancei o livro em 2008, meu primeiro Caju no estádio foi em 2009. Aqui no Jacone, o 2-0 Caxias, gol do Júlio Madureira e do Marcos Denner. No segundo turno, que o Caxias ele venceu e eliminou o Juventude, ele foi para a final do Gaúcho. Só que a final do Gaúcho foi pegar o Inter e tomar de 8 no Beira-Rio. Era o time do Argel Fux. Mas aquilo ali foi legal, assim, a repercussão, porque eu tinha lançado o livro final de 2008 e o primeiro Caju foi em 2009 pelo Gaúcho, já um Caju decisivo. E você vê, né? Sempre o Caxias vencendo no Jacone. Então aquilo ali foi legal, que teve uma repercussão, quer dizer, e foi legal para mim, foi emocionante, porque eu estava ali vendo o clássico, quer dizer, o clássico que eu escrevi. Então eu estava testemunhando a história, e eu fiz parte ali da história. Quer dizer, então aquilo ali, e desde então, todo clássico Caju para mim é importante, né? Porque, como o clássico de segunda-feira, vai ser importante, porque vai ser mais um, e a gente, obviamente, torce para que alguma coisa aconteça de relevante, de importante, para que entre, né, o clássico do porco, do Caju, da goleada, o 5-5, um clássico diferente, né? Não com violência, mas um clássico que, sabe, um clássico do gol aos 7 segundos, do gol contra aos 48 do segundo tempo, sei lá, uma coisa assim, que possa entrar na história de um fator assim, um clássico inesquecível. Obviamente, infelizmente, sem torcida, né? Novamente, sem torcida, infelizmente. Gustavo Cortes, quero agradecer a sua participação nesse especial Clássico Caju 285. Quero te parabenizar pelos trabalhos, pelas pesquisas, história. Olha, parabéns. Você está marcado com certeza na história do esporte, principalmente aqui de Caxias do Sul, por contar essa bela história rica dessa grande rivalidade do esporte com a juventude e também da Sociedade Esportiva Recreativa Caxias do Sul. Parabéns. Te agradeço, Ivan. Obrigado aí pela oportunidade, aí pelo espaço no seu programa. Mandar um abraço aí para os torcedores da dupla Caju. Nessa segunda-feira, mais um capítulo será escrito. O clássico 300 ainda vai demorar um pouco, né? Se for um clássico por ano, ainda vai levar aí uns 14 anos, né? Mas, enfim, é uma honra, é um prazer ser testemunha desse clássico no estádio. E te agradecer mais uma vez aí, contar um pouco aí para os ouvintes e para os ouvintes aí da live, um pouco da história do Flaju e do Caju e como foi forjado, para mim, o segundo clássico mais importante do estado e o mais importante do interior ao longo desses quase 86 anos. Gustavo, vamos torcer para ter final um Caju, aí são mais 2 jogos, do ano que vem, mais 2 jogos, assim, já pensou? Em curto esse espaço de 300 jogos, chega mais rápido. Bateu na trave em 2007, né? Não sei se você lembra, né? Não foi, né? Aquele Caju ali estava com o material todo preparado. Foi um ano antes de eu lançar o livro, mas ele já estava em gestação. Né? O Caxias mete 3-0 no Grêmio, no Centenário, e o Juventude vence acho que Veranópolis, se não me engano. Acho que foi. E aí, lá no Olímpico, 4-0 o Grêmio, e o Juventude eliminou o Veranópolis, tanto que foi Grêmio e Juventude a final. Aquilo ali ia ser o maior Caju de todos os tempos, né? Que ia decidir o Campeonato Gaúcho, né? Em 2012 também meio que bateu na trave, né? Mas, enfim, paciência. Uma hora talvez aconteça, né? Se a dupla Grenal der uma brecha, é difícil, porque a dupla Grenal normalmente, dificilmente é eliminado pelos dois no mesmo campeonato. Mas às vezes acontece, né? Ano passado, o Caxias foi para a final. Às vezes é o Juventude que vai. E num desses mata-mata aí, que pode acontecer, vamos ver, vamos torcer. Valeu, Gustavo Cortes. Um grande abraço para ti. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Um abraço, Ivan. Boa noite a todos. Valeu, Gustavo Cortes. Ele que é pesquisador e escritor.
já escreveu 7 obras sobre o futebol de Caxias do Sul. Agradeço muito a participação dele e também a sua grande participação, a sua interação, o comendador Luiz Antônio Cuiava, a Lourdes Maria, a Rosane Camassola, a Ilse Maria, também a Sandra Cecília Piradelis, o Thiago da Luz Machado, Natanael Vogo e também o Ivanir Pinto. Pessoal, agradeço muito a todos também que participaram. A Ilse Maria deu aplausos, obrigadão pela audiência. Retornamos nessa segunda-feira. Lembramos, segunda-feira tem cobertura completa do Clássico Caju a partir das 6h30 da tarde, direto do Estádio Centenário. Direto do Estádio Centenário, portanto, a partir das 6h30 da tarde, às 8 horas, também estaremos acompanhando o Clássico Caju e o pós-jogo, não se preocupe, você acompanha tudo por aqui também com craques Bagatini, Luiz Oscar, Piccoli e também Joel Cornelli. Obrigado pela sua grande audiência, um programa histórico falando do Caju 285. Valeu pela audiência, até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau!